O Povo Economia. Apoio Cultural Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. E os primeiros meses de 2021 representaram um avanço de 1,4% no PIB do Ceará. A indústria foi responsável pelo desempenho, segundo indicam os dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES. E entre os setores produtivos, o industrial saltou 7,17% entre janeiro e março, se comparado ao mesmo período do ano passado. E sobre este assunto, nós vamos conversar com Marcos Soares, presidente do Centro Industrial do Estado do Ceará, e Thiago Holanda, que é economista e professor universitário. E eu vou começar aqui primeiro com o Marcos. Eu queria que ele desse uma noção geral para a gente desse momento da indústria aqui no estado do Ceará. Como é que você fala sobre esse crescimento? A gente sabe que teve uma base muito ruim em 2000, em comparação a 2020, que foi um ano muito mais difícil, né? Tivemos fechados durante muito mais tempo, com um prejuízo muito grande para a indústria. Mas esse ano também não podemos dizer que ele está sendo fácil, né? Eu queria que o Marcos falasse um pouco para a gente sobre essa situação. Bem, Neila, realmente 2020 foi um ano atípico, né, para a indústria cearense, mas a indústria, juntamente com o guarda-chuva da Federação das Indústrias, né, com os 40 sindicatos que representam a indústria cearense, a federação ela tem um arcabouço muito importante para dar suporte à indústria. Então, ano passado, com esses decretos governamentais, o governo foi muito sensível, viu que a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria da parte de saneantes trabalhou para abastecer o mercado local e o mercado regional. Então, a indústria teve esse trabalho, foi um trabalho muito grande para poder ter condição de manter o colaborador trabalhando na indústria, com os EPIs, tendo os processos que foram feitos pelo Senai, junto com os sindicatos, para poder dar condição da indústria trabalhar. E teve realmente o problema de falta de insumos, né? Faltas de produtos de embalagens, falta de produtos de papelão, essas coisas todas. E o encarecimento também. Então, isso tudo gerou uma falta de produção, tá? Como também o encarecimento dos produtos. Então, mas 2021 já melhorou bastante. Tivemos oportunidades de realinhar os processos produtivos. O Observatório da Indústria, que é uma ferramenta importantíssima para a indústria cearense e indústria nacional, fez o trabalho do Custo Brasil também, contratado pelo Ministério da Economia. Então, nós estamos hoje vivendo um momento importante dentro da indústria cearense por conta desse relacionamento que a gente tem com o Estado e com a academia. E é um momento de tentar juntar aliados, né, na criação de um outro caminho, né? Eu queria que o professor Thiago falasse um pouco para a gente também sobre esse crescimento da indústria. Essa notícia ela foi, de certa forma, bem empolgante, né? Foi um excelente sinal para a economia do nosso estado. Nem todos os estados do Brasil fazem esse acompanhamento trimestral do PIB. O Ceará e mais 7 estados, temos Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, fazem esse acompanhamento. O setor de indústria, né, o setor industrial, foi quem mais avançou nesses 3 primeiros meses, principalmente comparado com o ano passado. No ano passado, a gente precisa lembrar que as medidas restritivas da Covid começaram principalmente na segunda quinzena de março. Então, se nós compararmos os primeiros 3 meses desse ano com os 3 meses do ano anterior, nós temos dados muito bons, porque nós estamos considerando um período, né, o atual é um período com Covid, né, com pandemia, que nós estamos enfrentando ainda, com o período do ano passado que foi predominantemente sem pandemia, né, levando em consideração que as medidas restritivas começaram somente a partir da metade do mês de março. Então, esses dados foram muito representativos e muito bons. A indústria, nos 2 primeiros meses, de janeiro e fevereiro, gerou líquidos quase 7 mil empregos. Isso é muito bom. As exportações tiveram excelentes números, tiveram excelentes índices. E esse avanço no PIB cearense,
ele se deve muito pelo crescimento da indústria nesses 3 primeiros meses. O setor agropecuário também teve um crescimento e o setor de serviços vem demonstrando ser o mais afetado pela pandemia, porque já vem há alguns meses perdendo uma certa participação dentro do PIB do nosso estado. Marcos, e dentro da indústria nós temos algumas áreas que têm se sobressaído, né? A parte das energias, as energias renováveis cresceram muito, a indústria química e farmacêutica também tem tido um ótimo desempenho. Eu queria que você falasse também sobre esses setores. Olha, Neila, realmente o Ceará ele é privilegiado, né? Como a gente disse, nós estamos na ponta do Atlântico, então as energias renováveis que a gente já vinha trabalhando, tanto a energia solar como a eólica, e agora com o advento do hidrogênio verde, que está vindo várias empresas multinacionais para investir, quer dizer, só uma empresa que está vindo para poder investir, vai investir mais de 11 bilhões de dólares. Tá? Então, isso, a gente da Federação das Indústrias já está se preparando para esta cadeia produtiva, porque as energias vão ser realmente produzidas no estado do Ceará para ser exportadas, porque depois do Acordo de Paris, até 2030, a Europa praticamente toda está se comprometendo a ter os veículos só à base de energias. Então, quer dizer, vai precisar. E a gente já teve, a Federação, juntamente com o SIM, já teve reuniões com a Câmara Brasil, a Alemanha, e a Alemanha já colocou que só vai produzir 11% do hidrogênio verde que vai precisar. Então, vai precisar importar. Então, é por isso que o nosso secretário Maia Júnior está tão entusiasmado, dizendo que o Ceará pode ser a próxima Arábia Saudita, porque realmente nós vamos exportar combustível, e é um combustível verde, onde as primeiras indústrias vão trabalhar isso aí. E o setor químico, como a pandemia do ano passado, quer dizer, ele é muito pujante aqui no nosso estado, a gente exporta muito produto químico, tá? Essa parte de fármacos, parte de defensivos agrícolas também, então não foi afetado no primeiro momento o setor químico, porque se gerou mais demanda em cima disso aí, e o Ceará ele exporta muito esse tipo de produto. Enfim, é uma indústria diferente, né? Tem mudado o perfil da indústria do Ceará, professor? A indústria tem mudado sim o seu perfil, né? Novos investimentos nos anos recentes têm alcançado nosso estado e nós temos transformado um pouco esse perfil de polo industrial. Nós temos aí a indústria de transformação tradicional do nosso estado, a construção civil também, mas a chegada de novos polos, especialmente químicos, relacionados às energias, a esse tipo de prestação, a esse tipo de fornecimento de produto, tem mudado um pouco a cara do polo industrial do nosso estado. Isso é muito positivo, porque diversifica a nossa matriz e nos torna menos vulneráveis a crises, especialmente essa como nós estamos vivendo. Se nós analisarmos os principais índices econômicos e compararmos Brasil e Ceará, nós vamos perceber que na esmagadora maioria dos índices, o Ceará tem apresentado uma resistência melhor a essa crise da pandemia do que o próprio governo federal, do que o próprio Brasil, né, nível Brasil. Então, geração de emprego, exportação, e diversos outros indicadores que nós levamos em consideração hoje no Ceará são um exemplo de superação, não somente em relação à saúde, que é muito importante, mas em relação à própria economia, que o nosso estado tem sido referência. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. O Povo Economia. Apoio Cultural Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Você tem uma empresa? Precisa dar um novo impulso a ela e apoio para vencer os desafios desse momento? Conte com as consultorias do Sebrae. As consultorias tecnológicas e gerenciais do Sebrae trazem os conhecimentos essenciais para a sua empresa alcançar melhores resultados. Fale gratuitamente com o Sebrae pelo 0800 570 0800 por ligação ou WhatsApp ou com um especialista no site.
Para facilitar, o atendimento remoto do Sebrae agora é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não perca tempo! O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais. Povo Economia. Apoio Cultural Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje falando sobre o Produto Interno Bruto do Estado do Ceará, que avançou no primeiro trimestre do ano, perspectiva de crescimento acima de 5% para o ano de 2021. E nós estamos com Marcos Soares, presidente do Centro Industrial do Ceará, e Tiago Holanda, que é economista e professor universitário. Marcos, nós temos em Guaiúba um centro farmoquímico, né, sendo montado, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa estrutura que está sendo criada aqui no interior do estado. Bem, Neila, isso é uma inovação, né, que está sendo feita, que vai ser, na realidade, um cluster, né, de químico, onde vamos colocar várias indústrias químicas, as indústrias que estavam no município de Fortaleza, uma capital não comporta mais ter indústria, tá? Então, a gente escolheu uma região, o Guaiúba é um município próximo de Fortaleza, o IDH muito baixo, não tinha industrialização, então a gente, com a parceria com a ADESE, através do governo do estado e a prefeitura de Guaiúba e a Federação das Indústrias, através do Sindiquímica, criamos um polo, tá? Criamos um instituto, que é o Instituto Orbitar, para fazer esse gerenciamento. Tá? Então, já tem 2 indústrias prontas, né? Por conta da pandemia, o próprio governo do estado não quis realmente fazer nenhum evento de inauguração, mas elas estão em fase já de implantação, fazendo ligações de energias. Foi criada uma estrutura pela Enel de uma subestação para atender o polo e também a população. Então, e esse é um polo que já vai nascer já nos padrões internacionais de ESG, como o professor colocou aí, que o Ceará está se reinventando na indústria. Então, já hoje o que se fala no mundo que vai ser uma indústria, se tiver o ESG, que é o social, a governança e o meio ambiente, isso aí vai ser tudo contemplado lá. Vai ser feito uma gestão corporativa, né? E as indústrias vão ter as parcerias de desenvolvimento de produtos, de logísticas, de compras, tratamentos de efluente, tratamentos de água. Então, tudo isso aí minimiza os custos das indústrias, então, para a indústria se tornar mais competitiva. Então, o polo vai ter a parceria com as universidades. Nós temos a Unilab, que é lá próximo em Redenção, em Acarape, temos em Maracanaú, temos os institutos federais, a UFC também. Então, tudo isso aí vai ser essa teia de inovações e os aparatos de parcerias com as universidades e o governo. Que maravilha, já nasce com um novo perfil, né? Um perfil mais maduro de empresa, vamos colocar dessa forma, né? Professor, e isso deve impactar na localidade, né? Como o Marcos falou, é um cluster, né? É um espaço que as empresas colaboram entre si e há uma complementaridade. Eu queria que o senhor falasse sobre a relevância desse tipo de trabalho. Existem diversos estudos, livros, artigos, já é bem catalogado
esses efeitos positivos que esses arranjos produtivos, que esses clusters, né, que a gente costuma chamar, eles impactam numa localidade. Então, o efeito multiplicador que isso causa sobre a renda e sobre os negócios naquela região, com certeza, serão muitos. Nós podemos falar de geração de emprego, nós podemos falar de mais dinheiro circulando, podemos falar de uma nova perspectiva social para os moradores daquela localidade. E é muito interessante para um estado como o nosso, onde ainda apresenta muitas disparidades entre capital e sertão, cidades mais do interior, ainda existe uma disparidade econômica muito grande. É de extrema relevância você levar ações como essas para cidades, como o Dr. Marcos aqui falou, que apresentam, por exemplo, IDH muito baixo. Esse efeito econômico vai reverberar não somente no curto e médio, mas também no longo prazo. Ações como essas podem democratizar a renda e a produção no nosso estado. E, de fato, só tem a ganhar, só temos a avançar como estado em relação a ações como essas. Para fechar nossa entrevista, eu queria que o Marcos falasse sobre a perspectiva para o próximo semestre. Quais são as perspectivas da indústria? Estamos esperando que até agosto, né, toda a população do estado esteja vacinada até os 18 anos. Né, então, e a indústria está se preparando para um segundo semestre punjante, porque a gente acredita que o pior já passou. Né? Então, com essas parcerias, com esses investimentos, com a seriedade do nosso Estado está sendo gerida aí há muito tempo, quer dizer, a responsabilidade fiscal do Estado, então, tudo isso vai realmente repercutir para que o mercado da gente, não só o mercado cearense, é um mercado produtor local e exportador, isso aí a gente também trabalha muito isso. E estamos procurando o mercado internacional. A Federação das Indústrias tem um Centro Internacional de Negócios que trabalha muito, nós somos muito fortes na parte de cosméticos, na parte de confecção. Então, as empresas pequenas já estão olhando o mercado global. Então, isso é a globalização, não só o mercado local. Então, a expectativa para a gente do Centro Industrial do Ceará é que o segundo semestre seja bem melhor do que o do ano passado. A gente também espera por isso, né? Com crescimento acima de 5%, Tiago? A estimativa do IPES é que o crescimento para o Ceará, né, essa é a estimativa atual para o Ceará esse ano é de 5,77%. Isso é um crescimento muito bom, inclusive maior do que o crescimento esperado para o Brasil. E nele nós precisamos ser otimistas, mas manter o pé no chão, né? Então, a gente ainda está vivendo esse período difícil. De fato, a chegada da vacina para a população é uma expectativa de que as coisas venham a melhorar e nós acreditamos, torcemos muito por isso. E à medida que nós fomos avançando na vacinação e vencendo, fazendo pesquisas relacionadas a essa doença, vencendo essa enfermidade, nós queremos que a economia pode voltar ao ritmo normal. É muito importante esse crescimento da indústria e do setor agropecuário, é muito importante. Mas nós precisamos lembrar que o setor de serviços representa 77% do PIB da economia cearense. Então, é um setor que ainda precisa pegar mais fôlego também para nós podermos voltar a um ritmo de maior confiança. Então, Leila, as perspectivas são boas, né? Nós acreditamos sim que o Ceará, dentro desse contexto de gestão fiscal responsável e medidas restritivas sendo aliviadas de forma gradual, tem todas as ferramentas para um bom crescimento nesse ano, no próximo, em relação à sua economia. E a gente aguarda muito por isso, até porque ninguém aguenta mais, né? Essa situação tão difícil, né? Já são mais de um ano e meio aí de muitas dificuldades com essa pandemia, mas a gente acredita em melhora, né, com a vacinação. Eu queria agradecer aqui o Marcos Soares, professor Tiago Holanda, pela participação no programa, desejar que a gente realmente consiga trilhar agora um outro caminho, dar uma pausa agora para as férias e depois retoma tudo com um crescimento, né, e desenvolvimento com geração de emprego. Muito obrigada e o Povo Economia fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até mais.